There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. Атомной электростанции произошла авария. What caused it and how many people did it hurt? Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Então, estava eu perambulando pela internet, né? Porque eu sempre faço, eu sempre ando que nem um Walking Dead na internet. Quando do nada começou um burburinho de uma série muito boa que tava vindo, né? Uma série bem legal, que por acaso se chama Chernobyl. Pra você que não sabe, meu filho, Chernobyl foi um dos maiores desastres da história da humanidade. Eu achei que ia ser bem legal a gente contar um pouco dessa história aqui e explicar o que aconteceu de fato e quais as consequências hoje. Então esse vai ser um programa bem legal que você vai gostar, eu tenho certeza, tá? Então pra você que sempre ouviu falar, mas não faz a menor ideia do que é esse danado de Chernobyl, o dia é hoje, você vai entender toda essa história que aconteceu. Vamos fazer um resumo aqui pra você entender, tá? Mas antes disso, caso você tenha chegado aqui no canal por acaso, né? Meu filho, você conhece o Nerd Show? Você conhece aqui a nostalgia comendo solto? Agora tem documentário, tem mistério, tem nostalgia. É um canal que você vai gostar, então inscreve, ó. Salva o seu pão de queijo aqui, ó, porque tem muito pão de queijo, né, sendo maltratado aí, sendo feito com maisena, com batata, não dá, né? Salva um pão de queijo, inscreve no canal que você sempre vai ver os vídeos que saem por aqui, tá? Tenho certeza que você vai gostar bastante. Enfim, vamos começar esse vídeo falando sobre a história de Chernobyl. Então, vambora! Então, toda essa história de Chernobyl começou com uma usina nuclear. Você deve saber que a usina nuclear, inclusive a gente tem alguma aqui no Brasil, né? Que é a Angra 1, Angra 2. A usina nuclear serve para gerar uma energia limpa, né? Só que em 1986 teve o maior acidente radioativo da história da humanidade. E o negócio é perigoso até hoje, pra você ver a gravidade disso, mesmo tendo 33 anos de idade. Então, mas essa treta toda aconteceu na unidade que chama Lenin, que fazia parte de uma usina que chamava Chernobyl, você já deve ter cansado de ouvir. E essa usina fica em Pripyat, né, que é a mais ou menos 20 quilômetros da cidade de Chernobyl. E Chernobyl ficava na antiga União Soviética, que a gente já falou aqui bastante, né? Você deve lembrar que a União Soviética era uma união de países, depois ela se dissolveu. Mas depois dessa dissolução, a gente fala que fica no território ucraniano. Pois é, mas quando que isso tudo começou, né? Quando deu 1h da manhã, 23 minutos e 47 segundos, teve um acidente no reator 4 da usina de Chernobyl. E esse acidente, a gente pode falar que foi bem uma explosão mesmo, aconteceu por dois fatores. Primeiro, por uma falha humana, porque os operadores, eles, vamos dizer assim, eles pularam vários processos de segurança que iam ser bem necessários, mas eles não seguiram tudo, então teve um problema aí. E o segundo motivo é uma vista grossa do governo soviético. O que aconteceu? Olha só, a usina de Chernobyl usava uns reatores mais antigos, que eram o modelo RBMK. Esses reatores eram usados em todas as usinas nucleares da União Soviética, né? Mas esse modelo de reator tinha um problema grande de engenharia. E como o governo queria dar uma economizada ali no pacotinho, né? Não queria fazer a energia ficar tão cara assim, adicionando ali o erro humano, esse negócio explodiu literalmente igual uma bomba nuclear. Na madrugada da explosão, esses operadores estavam começando a fazer alguns testes por ordem do diretor. Só que esses testes de segurança estavam chegando nos níveis muito acima dos permitidos. Na hora da explosão, 2 trabalhadores morreram na hora e começou um incêndio nesse reator que durou assim dias. E por causa dessa explosão, né, e esse reator estando exposto, assim, vamos dizer, ele tá todo aberto. Teve uma explosão. Por causa do vento e todas as condições assim favoráveis, a radiação subiu e começou a ser espalhada por tudo quanto é lado. E um fator que ajudou a espalhar essa radiação para tudo quanto é lado foi o vento, principalmente pro norte e pro oeste. Aí pra você ver o tanto que o negócio é sério, essa radiação começou a se espalhar pelo mundo inteiro. E na hora eles começaram a identificar essa radiação na Polônia, na Áustria, na Bielorrússia, para tudo quanto é lado. E até em lugares bem distantes, assim, que você nem imagina, tipo Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, inclusive aqui no Brasil. Aí os suecos, né, que não são bobo nem nada, eles falam assim, ó, gente, mas o que tá acontecendo? Porque eu tô vendo a radiação aqui, o negócio tá muito acima do normal, né? O que será que aconteceu? Eles ficaram até pensando assim, imaginando que tinha explodido uma bomba atômica. Mas só que olha só, os níveis de radiação eram muito maiores do que qualquer bomba atômica. Aí todo mundo ficou assim, uai, mas tem radiação aí? O que tá acontecendo, né? Alguém soltou essa radiação aqui, hein? Mas depois, por pressão internacional, né, a
a União Soviética admitiu que tinha acontecido alguma coisa, mas não é aquela coisa que eles falaram, né? Aconteceu uma coisinha ali. Por que eles esconderam uma coisa tão importante? Porque eles tinham medo por causa da reputação do país, que eles prezavam muito, né? Você tem que lembrar que a gente estava na Guerra Fria. A Guerra Fria é um conflito sem armas, é um conflito de tipo assim, ó, eu tô fazendo um negócio aqui, eu sou melhor que você pode fazer um negócio ali, entendeu? Tinha que mostrar, você tinha que ser o rei do camarote. Beleza, mas a gente tá falando aqui de Chernobyl, a gente tá falando que o negócio explodiu, mas como é que esse negócio funciona e como é que ele explodiu? Então, o reator, que é o coração do negócio ali, é onde ficam armazenados o plutônio e o urânio. E o que acontece? Acontece uma fissão, que vamos dizer que é a quebra, né, por isso, dos átomos, que é a bomba atômica, e isso gera calor. Esse calor aquece uma água e essa água fica muito quente e ela gera uma pressão muito grande. Pressão grande o suficiente para quê? Para girar uma turbina e pronto, entendeu? Aí você tem uma energia limpa. Só que é uma energia, né, difícil de você bolar. E olha só, Chernobyl tinham 4 desses reatores, né, que eram os RBMK-1000. Parece nome de Terminador do Futuro? Parece, mas não tem Arnold Schwarzenegger. E é um pouquinho mais complicado. E olha só, eles geravam, em média, 1000 megawatts cada. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Tem um caso recente, o Mineirão aqui em Belo Horizonte, né, bem aqui pertinho, ele estava gerando energia autossuficiente. Ele gerava 1 megawatt. Você sabe o que quer dizer 1 megawatt? Quer dizer que 1.200 casas podem funcionar com esse 1 megawatt. Então pensa na potência da usina de Chernobyl. Para você ter uma ideia, no dia da explosão, Chernobyl estava produzindo mais ou menos 10% da energia elétrica de toda a Ucrânia. E é que nem eu te falei, né? Chernobyl não era a primeira usina que estava usando essa tecnologia ultrapassada na União Soviética, né? É uma tecnologia que veio do Ocidente e ele, entendeu? Não dava. Essa tecnologia já tinha sido ultrapassada 30 anos atrás. E olha só que perigo. Dentro desses reatores tinha um tanto de pastilhas de urânio 235. E essas pastilhinhas aí, né, ficavam tipo dentro de uma vareta de metal. Sabe aquele pacotinho de bala de goma, né, que tem a vermelha, a verde, a amarela, só que ali só tinha as verdinhas. E essas pastilhinhas ficavam dentro de um tanque de água destilada, né, que você sabe que a água destilada, ela conduz melhor os negócios, né, é uma água que é feita para esses processos químicos, vamos dizer, e ela ajudava a regular esse processo de fissão que eu te falei, que é um negócio de separar, né? Porque deixar o negócio mais de boas ali pro negócio não ir pelos ares. E tudo isso era coberto com a grande e grossa armadura de grafite, né? É tipo um cavaleiro do Zodíaco, só que não é de ouro, não é de bronze, é de grafite. Ceia do signo de Faber-Castell. Bom, mas eu te falei que tinha 4 reatores lá em Chernobyl, né? Todos esses 4 reatores usavam o grafite para moderar essa reação. O que eu quero dizer com moderar, né? É como se, sabe aquele pai antigamente que falava assim, ó, vocês vão para onde mesmo? Ah, mas você volta às 10, né? Pra dar uma seguradinha, sabe? É errado, mas... Então esse grafite funcionava como um tipo de freio, né? Que freava essa fissão, né? Essa separação que gerava muita energia pro negócio ficar mais certinho. Porque o calor era transferido para ele, entendeu? Era tipo o salva-vidas do negócio. Só que qual o problema, né? Tudo isso tem que ser reguladinho. Se você funciona numa baixa potência, né? O grafite não funciona do jeito que ele precisaria funcionar. Porque ele também retém esse calor. E quando o negócio esquenta de uma vez, esquenta tudo, meu filho. O negócio vai todo pro saco. Imagina você ir na sua casa com a panela de pressão. Você tem medo de usar a panela de pressão? É mais ou menos isso. O vapor vem tudo, vem com a pressão. O que vai acontecer? Esse negócio, a pressão demais vai explodir. Além de tudo, a usina não tinha um item indispensável para usar nisso aí, que era como se fosse uma proteção, né, de chumbo, concreto. Não tinha também. Mas só que tem um problema de não ser uma panela de pressão. Tem um tanto de coisa radioativa lá. Então, quando esse negócio explode, ele começa a levar um tanto de substâncias químicas para a atmosfera, né? Tem xenônio 133, tem o iodo 131, tem o telúrio 132 e o mais problemático de todos, e o que você deve lembrar porque a gente já teve um problema parecido aqui no Brasil, o césio 137. E foi esse o problema. O césio 137 no ar fez de Chernobyl o maior acidente radioativo da história. Para você ter uma ideia, nas proximidades ali do reator 4, aconteceram esse número que está aparecendo aqui, que eu não sei nem pronunciar, de desintegrações nucleares por segundo, né? E isso aconteceu até 3 anos atrás. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando, um ser humano adulto, comum, assim, pode receber uma carga de 500 Röntgens. Röntgens é aquele, sabe quando você põe um medidor lá nos filmes, aquele... fica... É aquilo, é aquela medição de radiação. Mas pode receber 500 durante a vida inteira. Lá em Chernobyl, os níveis eram de 20 mil Röntgens por hora.
por hora. Então muitos trabalhadores que estavam lá na hora que o pau tava quebrando receberam isso aí em questão de minutos, sem proteção nenhuma. E o governo tava com tanto medo dessa história vazar pro cenário internacional, de se envergonhar eles, que eles só evacuaram a cidade 36 horas depois do acidente. A cidade tinha mais ou menos 50 mil habitantes, né? E eles foram evacuados por 1.200 ônibus que foram mandados pelo governo soviético, depois de muita pressão. E eles falaram para a população que era uma coisa temporária, que não era para eles levarem nada, né? Não levar nada porque tava tudo radioativo, né? Mas ficou para trás tudo, a vida deles ficou para trás, animal, de estimação, tudo. Eles pensaram que iam voltar. E olha só isso, depois dessa evacuação toda, será que a gente pode falar que é uma cagada? Que é uma grande evacuação? Não deixa de ser, né? 30 quilômetros ao redor dessa área teve que ser isolado, né? Que é a zona de exclusão. E todos os animais que viviam nessa parte aí tiveram que ser sacrificados, porque eles estavam todos radioativos. E para conseguir conter esse acidente aí, foram envolvidos mais de 800 mil pessoas, né? Entre soldados, tinha mineiro, tinha de tudo que você imaginar, bombeiro principalmente. Todos foram enviados para a região e eles não tinham nem ideia do risco de morte que eles estavam passando, né? Porque eles não tinham informação de nada. Mas o trabalho mais perigoso foi limpar o teto da usina, porque quando isso explodiu, o grafite foi para tudo quanto é lado. E o grafite era o material mais perigoso ali, porque ele ficava assim, em contato direto com o núcleo. Como eles não tinham como fazer essa limpeza de um jeito diferente, eles usaram os biorobôs. Você sabe o que são os biorobôs? As pessoas. E muitos deles morreram dias depois por causa de câncer. E a Bielorrússia foi o país mais afetado, né? Porque 23% do território estava radioativo. Mas mesmo assim, mais ou menos 2 milhões de pessoas vivem lá hoje em dia. E no final de tudo, aquilo lá não podia ficar aberto, né? Então eles fizeram o famoso sarcófago de Chernobyl, que nada mais é do que uma estrutura metálica gigante, né? Para proteger, para tampar aquilo, para não vazar mais radiação, se é que a gente pode falar assim. Ele foi instalado lá em 1986, né? Só que 7 meses depois da explosão. Então esse negócio ficou aberto durante muito tempo depois. E em novembro agora, né, de 2016, tem pouco tempo, o governo ucraniano fez o novo sarcófago do negócio. E tem até o vídeo instalando, que assim, como obra de engenharia, é muito legal. Ele custou mais de 2 bilhões de dólares e foi feito para durar até o final do século. Pois é, mas você pensa, e até quando que vai durar essa zona de exclusão, vamos dizer assim, né? Quando que as pessoas vão poder voltar para as casas dela? Será que elas vão poder voltar? Na verdade, a ideia é que eles tenham que esperar 20 mil anos para voltar para lá. Mas apesar disso, tem algumas pessoas que já meio que moram por lá e tem muito turismo, né? Dá para você fazer passeio de helicóptero, tem inclusive uma série Netflix que chama Turismo Mortal. Se você quiser assistir o pessoal visitando lá, antes do Nerd Doc ir lá fazer um documentário, né? Aí você pode ver que você também vai gostar. Mas só que depois que esse acidente veio a público, né? O mundo ficou sabendo disso, o governo soviético teve que fazer um julgamento ali, né? Porque eles queriam mostrar que pelo menos eles tinham a força de castigar as pessoas responsáveis, vamos dizer assim. E 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. 3 delas foram condenadas a 10 anos de prisão, que era o Viktor Bryukhanov, o Nikolai Fomin e o Anatoly Dyatlov, que era quem estava mandando naquela noite. O Bryukhanov e o Dyatlov cumpriram 5 anos de pena, mas depois foram anistiados. Mas o Dyatlov morreu em 1994 por causa da exposição da radiação. Até hoje ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no acidente de Chernobyl, né? E por isso que é um assunto bem polêmico, inclusive. Mas de acordo com as investigações, né, 2 trabalhadores morreram no momento da explosão, 29 morreram um tempo depois por causa da exposição, né, da radiação, e 18 morreram por alguma doença, algum tipo de doença causada pela radiação. E até 2006, mais ou menos 4 mil pessoas morreram com alguma coisa relacionada à radiação. Mas tem aquele negócio, né? Tem alguns estudos que falam que já morreram 9 mil pessoas, 16 mil, 19 mil, 60 mil e quem sabe até 90 mil pessoas, porque eu acho que é difícil prever esse número. A verdade mesmo é que a gente nunca vai saber quantas pessoas morreram nesse acidente terrível que mudou a história da humanidade. Bom, meu amigo, é isso. Esse vídeo foi bem pesado, com uma história bem cabulosa, mas eu acho que já que aconteceu, a gente tem que entender mais o que aconteceu, né? Pra gente não fazer isso voltar lá no futuro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!